mais um podcast Só o Básico. Eu sou a Rafaela. E eu sou a Aquiles. Estamos aqui com o nosso diretor, Daniel. Então, conte mais sobre a sua história. Olá, tudo bem? Bom dia! Bom dia aí todos, ouvintes ou telespectadores? O que vocês têm pra mim? Os dois? Tá, você quer saber um pouco da minha história? Tá, então vamos lá. Eu sou Daniel Godoy, no caso. Atualmente estou como aqui diretor da MF Professor Luiz Silvar do Prado, CID Casa Branca. Mas antes de ser diretor, eu sou também pai, sou filho, sou marido. Começar a história bem lá no comecinho, hein? Pode ser? Pode. Então vamos lá. Nasci, às vezes tem algumas perguntas aí que já vai ser tudo respondida nessa parte aí. Nasci no ano de 88, na cidade de Mogi das Cruzes. Sou filho do Aldomiro e da Neuza. Tenho um irmão que é 2 anos mais novo, Rafael. E aí a gente morou em Mogi das Cruzes até o ano de 99. Ou seja, eu vim para Caraguá em 99 com 11 anos. Até a idade próxima aí de muitos de vocês. Sempre estudei em escola pública, assim como vocês. Tanto lá em Mogi das Cruzes, todo Fundamental 1, estudei na escola EE Dora Peretti. É importante saber o nome das escolas. Vocês sabem todas as escolas que vocês estudaram? Sim, o Oswaldo e o Cid agora. O Oswaldo e o Cid. Então a minha primeira foi lá em Mogi das Cruzes, Dora Peretti. E aí, onde eu estudei até a 4ª série, que hoje, no caso, é o 5º ano. E aí viemos para Caraguatatuba no ano de 99, onde já fui fazer o Ensino Fundamental 2, que é o antigo ginásio, na Escola Colônia dos Pescadores, que é uma escola estadual também ali próximo do cemitério, do Indaiá. Na época ainda não existiam as escolas municipalizadas, né? Era tudo escola estadual. Aí estudei lá até o ensino médio. Terminei em 2005, onde eu terminei o 3º ano do ensino médio. E no meu primeiro ano, depois pós-ensino médio, eu queria fazer uma faculdade, só que eu não tinha condições financeiras, meus pais não tinham condições de pagar. E eu sempre acreditei muito na educação. Sempre achei que a educação pode mudar a vida das pessoas, assim como mudou a minha. Que antigamente, né, eu sou de família humilde, família carente. Minha mãe era do lar, meu pai tinha uma renda pouca, que não dava para investir nos nossos estudos. Só que no meu primeiro ano eu ficava perdido, né? O que eu vou fazer? O que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Eu ficava com medo do que seria, porque é bom vocês começarem a pensar, né? O que vai ser de vocês quando vocês finalizarem o estudo, né? Isso é muito importante. E eu ficava com medo, porque eu via alguns colegas que tinham dinheiro, que tinha condições, falando, vou fazer tal faculdade, vou fazer medicina, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Que na época ainda não tinha o que a gente muitas vezes tem hoje, da questão do ProUni, dos acessos à faculdade através de bolsas, como atualmente hoje a gente tem. Então na época não tinha. Então quem fazia faculdade normalmente eram as pessoas que tinham condições mesmo, né? E aí durante um ano todo, 2006, eu trabalhei bastante e tal, para ver se eu conseguia guardar um dinheiro para poder fazer faculdade. E em 2005, quando eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular para poder fazer a faculdade, e aqui no módulo mesmo. E na época eu tinha feito inscrição para educação física, para ser professor de educação física, porque na época eu gostava de academia, gostava de malhar um pouquinho e tal, e eu achava que ia ser legal ser professor de educação física. Tinha esse pensamento. Ou trabalhar na área da natação. Quando eu era mais novo, eu sempre participava de algumas competições, eu nadava.
E aí eu tinha essa intenção, ou ser professor de educação física para trabalhar em academia ou trabalhar na natação. Passei, só que eu não tinha condições para pagar. Aí trabalhei durante esse ano todo, de 2006 na época, e no final do ano abriu novamente a inscrição para poder fazer o vestibular, e aí eu já tinha um dinheirinho guardado. E aí foi onde eu falei, pô, vou me inscrever. E aí teve o primeiro ano de matemática em Caraguá, no módulo, para poder fazer matemática. Porque eu também sempre gostei muito de matemática, sempre fui um bom aluno, né? Eu me esforçava bastante, sempre gostei bastante da exatas. E aí fui, prestei lá o vestibular, passei também, e aí eu tive condições de pagar a matrícula e continuando trabalhando. Eu trabalhava no comércio, né? Trabalhava em loja como atendente e tal, e fui fazendo minha faculdade. Isso, iniciei na faculdade em 2007. Aí uma coisa importante também, e chega a ser até um pouco engraçada, né? Quando eu tava terminando meu ensino médio em 2005, foi quando eu conheci a minha namorada. Eu tinha 17 anos e a gente começou a namorar, que é a Laís, e a gente tá até hoje. Então a gente começou a namorar em 2007, os dois ali com 2005, os dois ali com 17 anos. E, ou seja, praticamente resumindo, minha primeira namorada, a gente namorou, casou, teve filho e estamos até hoje. Então tudo que eu tenho hoje, eu conquistei junto com ela. Ela também vem de família humilde, com alguns problemas também familiares, e a gente foi construindo tudo juntos. E em 2007 eu entrei na faculdade, comecei a fazer faculdade, a gente ainda namorava. Com 19 anos, em 2009, eu cansei de morar em casa, porque eu tinha muitos problemas em casa com meu pai, que era alcoólatra, bebia bastante e não me dava sossego, em partes, para eu poder estudar, poder trabalhar. E aí eu cansei, eu falei, vou embora, vou morar sozinho. Quero morar sozinho e pelo menos para eu poder ter sossego e correr atrás dos meus objetivos. E aí cheguei para ela e falei assim, vou embora, não vou morar mais com meus pais. Aí ela falou, eu também então vou morar junto com você. Ela tinha medo de eu, com 19 aninhos, né, pudesse arrumar uma outra namorada, não sei, né? Ela ficou um pouco com medo de eu morar sozinho. Ela falou, não, então eu vou morar junto com você. E ela na época morava com a irmã mais velha dela, e chegou pra irmã e falou, eu tô indo embora, vou morar com o Daniel. Ela falou, não, que isso, que vai embora, que você não vai embora, você é uma menina de família, você não vai embora, não é assim não, só sai de casa se for casado. Aí ela chegou pra mim e falou, minha irmã falou que só sai se for casado, com 19 anos. Eu falei, então vamos casar então, eu gosto de você, te amo e tal, vamos casar. Aí casamos, com 19 aninhos, fomos morar junto de aluguel, eu ainda trabalhando no comércio, fazendo a faculdade, e pagava aluguel, pagava água, luz, tudo, e fomos indo, e foi indo, as coisas foram acontecendo. Aí terminei a faculdade em 2009, aí eu tava com medo, falei, putz, será que eu largo o comércio para poder começar a dar aula? Porque eu tinha um certo medo de não conseguir ganhar o dinheiro em si para poder sustentar uma família, coisa que a gente já tinha, né, eu e ela e tal. E eu falei, não, vou continuar, né, no comércio ali. Aí teve a oportunidade de eu poder pegar 2 aulinhas numa escola estadual, onde não interferia no comércio, só que aí logo depois já apareceu mais aula, aí eu pedi para sair do serviço e comecei a dar aula. E aí eu gostei de trabalhar em escola, comecei a dar aula como eventual, como professor, isso com 19 para 20 anos, como professor eventual e tal, e aí sempre correndo atrás do objetivo, dos sonhos. Eu sempre tive sonho de passar num concurso público, aí com 21, 22 anos passei no concurso público daqui de Caraguá, aí depois, 2 anos depois, passei no outro concurso público também de Caraguá, que é os 2 cargos no caso de professor. Aí tinha sonho de fazer um mestrado, fui correr atrás, fiz o mestrado, fiz pós-graduação, ou seja, eu sempre acreditando na educação, sempre acreditando que o estudo poderia mudar a minha realidade de vida
e eu poder dar uma condição diferente para minha filha, coisa que eu e ela também, a minha esposa, a gente não teve oportunidade de ter quando criança. E aí foi tudo construído junto. A gente correu atrás, comprou um terreninho, construiu a casa, foi atrás para comprar uma moto, depois o carro. A gente foi ter filha só depois de um bom tempo, né? Minha filha nasceu em 2017, então a gente está junto desde 2005, né? Então minha filha foi nascer 12 anos depois da gente estar junto. Então a gente sempre programou para poder ter filho só depois que tivesse uma estabilidade melhor para poder fazer as coisas para ela, aquilo que a gente não teve. E aí passei no concurso de Caraguá como professor, dei aula, tudo. E a primeira escola que eu assumi foi aqui no Oswaldo Ferreira, dei aula em 2012. Aí em 2013 eu já tive a oportunidade, o convite para ser vice-diretor. Fui vice-diretor ali durante 4 anos. Depois, no 5º ano, fui para a direção dali. Aí depois saí, cansei, teve algumas situações, acabei saindo dali. Fiquei 2 anos dando aula aqui no CID, 2018 e 2019. E aí em 2020 veio o convite novamente para ser diretor da escola. E aí a gente pegou todo esse período de pandemia, tudo. E desde lá estamos aí, buscando trabalhar para vocês, para os alunos, para a escola, por isso, porque eu acredito muito que fazendo as coisas para vocês, fazendo as coisas para os alunos, a gente consegue mudar a realidade que é aqui do nosso bairro mesmo, que não é uma realidade fácil, né? Eu acredito que a educação pode mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha também. O princípio é isso. Então, Daniel, você ainda tem algum projeto de vida ainda? Meu hoje, como eu tenho uma filha, né? O nome dela é Laura, ela tem 5 anos. Meu maior projeto de vida hoje é dar uma boa educação para ela, né? Dar condições para que ela possa ter uma vida tranquila, possa fazer uma boa faculdade, possa ter uma boa educação. Então hoje, meu maior projeto de vida em si está voltado na questão de dar uma boa educação para minha filha. Possibilitar para ela bons momentos, viagens em família, fazer atividades fora da escola, que nem hoje ela faz balé, faz natação, faz algumas outras atividades. E fora isso, eu tenho um projeto de vida de fazer a diferença na onde eu pisar, na onde eu estiver. Por exemplo, hoje eu estou aqui. Amanhã eu posso não ser mais diretor, pode mudar o diretor, pode ser uma outra pessoa, mas eu tenho um grande projeto da onde eu pisar e depois que eu sair as pessoas lembrem de mim de uma forma boa. Pô, Daniel fez uma coisa legal, Daniel fez a diferença na minha vida, Daniel me ajudou de alguma forma. Então é isso, meu maior projeto de vida hoje é fazer o bem ao próximo. No caso, os alunos e também minha família. Então, o que te motiva? O que me motiva é isso. Tudo que eu passei, toda aquela história que eu falei pra vocês lá atrás, né? Da questão das dificuldades que eu tive, da questão da vida não fácil que eu tive lá atrás. Isso acho que é o meu maior motivo. Aquilo que eu não tive lá quando criança, quando adolescente, poder fazer com que as crianças e os adolescentes de hoje possam ter algo a mais que eu não tive lá atrás. Isso incluindo minha filha e incluindo também vocês, alunos. E como que foi a sua apresentação lá no estádio do Corinthians? Minha apresentação no estádio do Corinthians. Então, para quem não sabe aí, né, eu sou corintiano. Até não sei se dá pra ver aqui a tatuagem. O pessoal às vezes pergunta, né? Eu tenho uma tatuagem aqui, o pessoal vê de longe e acha que é P de Palmeiras, mas não é P de Palmeiras não, é CP. É Clube Corinthians, né? No caso, Paulista Corinthians. Corinthians, Clube Paulista. Aqui, ó, não sei se dá pra ver aqui. E aí é de 1910, ó, o Corinthians é 1910. Palmeiras eu nem sei quando que é. 1914. 14? Então, eu sou corintiano. Tanto é que eu tenho aqui, ó, um São Jorge. Mostrar aqui que também é um dos símbolos do Corinthians, né? Então todo esse meu braço aqui, voltando para a questão da tatuagem,
Até pouco tempo atrás eu não tinha tatuagem nenhuma. Resolvi fazer em homenagem à minha família. É uma coisa que eu valorizo muito. Aqui em cima eu tenho a minha filha, ó. Ela gosta bastante do Hulk, né? Aqui atrás toda a parte é voltada a ela, Laura. Aqui quando é o horário que ela nasceu, eu e ela. Então é tudo relacionado a ela. Aí aqui tá escrito família. Aqui atrás tem até o nome da minha esposa aqui, ó, Laís. O pessoal fala, nossa, você é louco, você vai fazer tatuagem da esposa. Fiz o nome dela aqui também. Aqui é o São Jorge, né? Aqui é uma poesia que meu pai fez, que ele escrevia poesia, que ele fez aqui pra mim, que fala, né, ao mestre, né, que ele cuida. Então, voltado à questão do professor. Aqui é o nome da minha mãe, Neuza, e aqui é uma homenagem ao meu irmão, né? Fé em Deus que ele é justo e irmão nunca se esqueça, né? Um trecho da música do Racionais, e aqui tem o nome dele, Rafael Godoy. Então, braço todo voltado para a família. Aí voltando à questão do Corinthians, né? Corinthians é um clube que eu me identifico bastante, né? Aprendi a ser corintiano através do meu pai. Meu pai, ele sempre falava pra mim, quando eu era mais novo, me ajudou a ser corintiano, assistia jogo e tal, aquela coisa toda. E ele falava pra mim, eu vou te levar pra assistir o jogo. Sempre me prometeu, mas ele não conseguia cumprir. As promessas, muitas vezes, que ele fazia, ele não conseguia cumprir. E até pela questão do vício dele, pela questão de toda a situação. E aí, foi até legal que depois que eu comecei a trabalhar, fiz a faculdade, virei professor, comecei a ter um salário e tal, eu consegui levar meu pai pela primeira vez no estádio, né? Então a primeira vez que eu fui no estádio foi lá em 2008, o Corinthians ainda estava na Série B, né? O Corinthians caiu uma vez só, mas serviu. Às vezes a gente precisa cair para poder levantar depois. Então, depois que o Corinthians caiu lá em 2007, participou da Série B em 2008, foi com que o Corinthians conseguisse coisa que ele não tinha lá atrás, que foi o quê? O estádio. O Corinthians não tinha estádio. O Corinthians não tinha um CT, um centro de treinamento. O Corinthians não tinha a Libertadores. Era uma coisa que o pessoal zoava muito. Por exemplo, hoje o Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras leva esse karma de não ter um Mundial. E o Corinthians não tinha Libertadores. E aí o pessoal... Então, é um clube que eu me identifico por isso. Pela garra, por conquistar as coisas através de muita força, de muita batalha. Então, eu virei corintiano. E aí eu tive a oportunidade do ano passado de ter uma experiência bem legal lá no estádio. Que foi poder jogar com antigos jogadores, ex-jogadores, né? No caso, o Viola. Foi um jogador que na minha infância representou bastante o Corinthians. Eu assistia bastante os jogos e gostava bastante de ver o Viola jogar, porque ele é um cara raçudo, um cara, né, guerreiro, que vai pra cima mesmo. E aí eu tive a oportunidade de jogar com ele. Então aí a gente teve essa experiência lá onde eu vivi um dia de jogador. Joguei lá, depois entrei no vestiário, tomei banho como se fosse jogador, depois dei entrevista. E foi um momento bacana porque minha mãe tava junto, meu irmão também tava junto assistindo, minha esposa e minha filha. Então eu pude levar minha família pra ter uma experiência e eu realmente me achei um jogador. Eu achei que eu era o cara. Então, uma perguntinha. Essa fica pra depois. Aniversário da sogra ou jogo do Corinthians? Então vamos lá. Aniversário da sogra ou jogo do Corinthians. Minha sogra, ela mora em São José dos Campos, que é a mãe da minha esposa. Então ela mora pertinho e ela faz aniversário todo ano, né? O Corinthians, ele joga, mas cada jogo é um jogo diferente, né? Não é a mesma coisa. Agora o aniversário da sogra é a mesma coisa. Vai estar o bolo, o negocinho lá e a sogra. E aí então é o jogo do Corinthians. Agora se você me perguntar se é o aniversário da filha ou o jogo do Corinthians, é o aniversário da filha. Mas entre a sogra e o Corinthians eu ainda prefiro o Corinthians. E agora, ó, Corinthians campeão da Libertadores ou a nossa escola campeão do Interescola? Nossa escola, porque aí eu faço parte, né, desse... Eu sei que se a nossa escola for campeã do Interescola,
vai ter um dedinho meu ali. Ou pelo incentivo, ou pela cobrança, ou por alguma situação. E outra, eu hoje, como eu disse pra vocês, eu estou aqui como diretor, mas daqui a pouco eu posso sair e não ser mais diretor daqui. Então eu não posso ter essa oportunidade novamente. Agora o Corinthians ser campeão da Libertadores pode demorar mais 100 anos, como demorou da primeira vez, mas é mais fácil de... Pode acontecer, não é que é mais fácil, pode acontecer e não vai ter a minha participação em si, eu só vou estar lá torcendo só. E outra, quem vai ganhar o dinheiro, os milhões lá vão ser eles, né? Agora, se a nossa escola ganhar, a gente vai ganhar prestígio, a gente vai ganhar os parabéns, vai ganhar medalha, vai poder ganhar um troféu e deixar aqui na nossa escola. Então é isso, então é a nossa escola. Sertanejo ou samba? Sertanejo, eu gosto bastante de sertanejo. O samba eu gosto, eu sou um cara que gosto de música. Você falar pra mim, eu sei cantar um samba, eu sei cantar um pagode, um axé, um sertanejo, mas entre o sertanejo e o samba, eu vivi esse período um pouco antes da minha filha nascer. Eu e minha esposa, a gente ia pra muitas baladas, né? A gente curtiu bastante junto. Então a gente ia pra balada sertaneja e tal, eu gostava bastante. Hoje ela já não curte mais tanto o sertanejo como antes, porque o sertanejo hoje traz muito essa questão, né? Da sofrência, do chifre, da perda da mulher, da bebedeira, dessas coisas. Mas entre o sertanejo... Vocês gostam de sertanejo? Eu gosto mais ou menos. Vocês gostam mais do samba ou sertanejo? Eu prefiro samba. Samba? Então canta o samba aí pra gente. Canta o Aí samba. complica. Canta o samba pra Eu gosto de gente. escutar, não gosto de Não? cantar. E você? Eu não vou cantar não. Qual o samba que vocês mais gostam? Vai lá, pô. O seu Jorge. Seu Jorge? Adoro. Qual que é do seu Jorge? Gosta de Racionais? Gosto. Não, do Racionais eu gosto algumas músicas. Eu não sou aquele, não fico ouvindo o Racionais no meu carro e tal. Racionais aí pra gente. Então, a única que eu mais sei ali é aquela, né? Aqui estou, mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma... HK. Aí, ó, tá vendo? Então essa eu conheço. Agora do seu Jorge. Do seu Jorge, qual que é do seu Jorge? Ela é amiga da minha mulher. Pois é. E tem a outra, aquela outra também do... Vai no cabeleireiro. Não é dele também, não O é? esteticista. No esteticista. Malha o dia inteiro. Acho que aquela lá da... Ah, não, é a mesma, esquece. Não, pode cantar. Eu quero ouvir você cantando. Canta pra Não, gente. não sou bem cantar, não. Se você encontrasse um gênio da lâmpada e ele te desse 3 desejos, qual você escolheria? O gênio da lâmpada e eu pudesse realizar 3 desejos. Cara, a gente tem que pensar... Eu realmente não iria fazer pedido assim pra mim, inicialmente. Porque se a gente puder fazer um pedido envolvendo, né, a humanidade, o nosso país, as melhoras, consequentemente estaria me influenciando também. Então, acho que o primeiro pedido seria que não existisse mais violência, né, no mundo. Porque aí, se não existe violência, eu também estou sendo beneficiado com isso, e a minha filha também, e todas as pessoas que eu amo, né? Então, uma das coisas seria que não existisse mais violência. Um segundo ponto é a questão da pobreza, da fome. Eu também pediria para acabar com a fome no mundo, com a pobreza, porque isso também traz consequências, porque normalmente... Em alguns casos, as pessoas que passam fome ou que têm alguma situação, precisa roubar, precisa fazer, que não é o correto, né? Fazer coisas erradas. Então, acabando com a fome no mundo, eu acredito que também a gente resolveria essa situação. Então, o primeiro seria acabar com a violência, o segundo seria acabar com a fome no mundo, e o terceiro é... que todas as pessoas do mundo fossem felizes, né? Porque aí todas as pessoas do mundo sendo felizes, eu acho que eu também vou estar sendo feliz, minha filha também, minha família, e é isso daí. Então, qual que foi seu maior mico? Meu maior mico? Nossa, isso daí... Cara, eu sou um cara que já passei vários micos, viu? Mas teve um mico que eu passei... que eu não me lembro, que eu, assim, que me deixou
bem... Não, se eu for falar são dois. Eu tenho dois aqui que me marcaram bastante. Na onde eu estudava lá no Colônia, tinha tipo uma grade, assim, né? Tipo um... Como que eu posso dizer? Uma grade em cima, assim, que dava pra colocar a mão. E aí os meninos, às vezes, subiam lá pra fazer barra, né? É aquilo que eu falei. Como lá atrás eu gostava de fazer academia, gostava de fazer as coisas, aí o pessoal subia pra fazer barra no negócio lá de cima lá. Só que aí eu fui me meter a besta de, tipo, pegar a mão assim, não sei se vocês já fizeram isso ou já viram isso, de passar o corpo e virar, né? E virar pra trás, que é o que os meninos diziam na época lá, que era quebrar a asa, né? É como se estivesse quebrando uma asa de frango. E como eu nadava, né, eu participava de natação, de competição, o nadador ele tem que ser mais elástico, né? Ele tem que ter uma envergadura maior. Então o pessoal falava que era importante quebrar a asa pra ter uma envergadura maior na natação. E aí, então, às vezes a gente pegava aquela barra e virava pra trás, assim, o corpo, né? E fazia aquele barulhão mesmo, né? Como se estivesse dando a volta na articulação aqui da asa. E aí eu fui fazer isso, tipo, na saída do intervalo, na escola, no corredor. E aí eu fui fazer. Cheguei lá e tal, só que aí minha mão escorregou. E aí eu fui parecendo um saco de batata no chão e caí, aí corredor, todo mundo zoando. Eita! Eu morri de vergonha. Isso foi um mico que eu achei que eu ia estar abafando, né? Vou fazer lá, o pessoal vai achar que eu sou, né, ó, fortão e tal. E acabei tomando uma tarraqueta. E outro mico, esse é complicado. Porque assim, eu sempre fui um adolescente, né? Um jovem muito peludo, né? Eu tenho pelo pro corpo todo. É pelo pra todo lado. Tanto é que hoje em dia, às vezes eu passo uma maquininha aqui, porque é pelo... E começou a crescer pelo em mim muito cedo. Com 13 anos, eu praticamente já tinha meu corpo inteiro de pelo, né? E como eu nadava, o nadador normalmente ele tem que ter o corpo mais lisinho, né? Pra poder dar diferença. Na competição, a questão de meio segundo é uma coisa que dá diferença. Então, pra você poder deslizar mais na água, os nadadores, se vocês forem ver, eles raspam tudo, né? Eles passam pra ficar lisinho, em dia de competição, tudo. Aí, beleza. E eu não gostava muito disso, eu tinha certo preconceito também e um pouco de vergonha. Eu falei, vou raspar meu pelo, nada, eu gosto dos meus pelos, vou deixar meus pelos aqui. Aí a professora da época falou, você só vai poder ir pra competição se você raspar o pelo. Eu falei, então fazer o quê, né? Vou lá, vou raspar, né? Só que aí eu entrei no banheiro da minha casa pra raspar de sunga. Eu falei, vou de sunga, né? Vou de sunga e vou colocar lá e vou raspar. E aí, raspei, me depilei lá, tudo, beleza. Aí vai, lisinho. Aí eu vou lá pro dia da competição. Aí, pra quem já viu competição de natação, tem a baliza lá em cima que você sobe, né? E aí você faz aquele movimento pra agachar assim, pra você poder mergulhar, né, na água, né? Que até o juiz fala, as suas marcas, ou então tem um apito e tal. E era um revezamento, tipo... Eu era o primeiro, aí eu tinha que fazer lá o nado, aí eu chegava, eu encostava a mão, o outro, meu colega ia lá, pulava, então revezamento quatro pessoas. Aí vai eu, bonitão, fui o primeiro lá, né? Cheguei em cima da baliza e abaixei. No que eu abaixei, o que acontece? Meus amigos estavam atrás, eu tava cheio de pelo nas nádegas, né? Vamos dizer, porque eu não tinha feito a depilação. Eu não tinha feito a depilação do bumbum, eu só tinha feito a depilação do corpo inteiro. Mas como eu tinha feito de sunga, tava lá os pelinhos lá. Aí no que eu baixei, os caras atrás cascaram o bico. Aí começaram a me chamar de... Na época tinha... eu não vou falar. Na época tinha uma novela de um cara lá e tal, e aí... Não é o Tony Ramos, não. Aí tinha o da Carminha, não sei se vocês assistiram, tinha o Tufão. Aí começaram a me chamar de Tufão porque tava com os pelos lá pra fora. É um mico que hoje os meus amigos da época ainda, né? Quando me zoam, é aquela brincadeira, ainda mesmo eu sendo já mais velho, tem essas brincadeiras, né?
E aí os caras, às vezes, quando me vê, tem essa brincadeira, mas tá resolvido. Hoje em dia não tem mais esse problema. Não nado mais. Então, esse foi o nosso podcast. E sigam nossa conta no Instagram, podcast Só Básico. E YouTube, podcast Só Básico também. E é só, né? É só? Quer fazer uma Só. pergunta Hoje antes? é E aí, só. Daniel, você gostou ou não do nosso podcast? Gostei, adorei. Podcast, vocês estão de parabéns. E ó, muito bom. Parabéns a todos vocês, todos os alunos envolvidos. Professor Alan também, parabéns aí pela iniciativa. E sucesso para vocês e que continuem assim, que tá indo muito bem.